como é que se descobre um lugar onde já viviam milhões de pessoas. Hoje a gente vai mergulhar numa Amazônia pré-colonial que é, nossa, muito diferente do que a gente imagina. Exatamente. É uma imagem que está mudando muito rápido. Tem até um relato antigo, né, do Frei Gaspar de Carvajal, lá em 1542. Ele ficou chocado. Descreveu o rio Amazonas assim, cheio de povoados enormes, um atrás do outro. Falou de 200 pirogas de guerra vindo ao encontro deles. 200, imagina. E as estimativas hoje falam em talvez 10 milhões de habitantes só na Amazônia naquela época. 10 milhões é gente pra caramba. Se a gente pensar que Portugal inteiro tinha, sei lá, 1,5 milhão de pessoas. Pois é, e o mais incrível é que a arqueologia tá confirmando isso agora, sabe? Não era um inferno verde vazio de jeito nenhum. Era um lugar com sociedades super complexas, avançadas até. E tem uma ideia ainda mais radical surgindo, que a própria floresta que a gente vê hoje é, em parte, uma criação desses povos. Uma criação. Como assim? Mas peraí, se era tão cheio de gente, por que ficou essa imagem de lugar vazio por tanto tempo? O que aconteceu entre o relato do Carvajal e, sei lá, os cientistas do século XIX? Então, o que aconteceu foi uma tragédia, um colapso demográfico brutal. Logo depois dos primeiros contatos, vieram as doenças europeias. Gripe, sarampo, varíola. Os povos daqui não tinham defesa nenhuma contra isso. Foi devastador. Milhões morreram em questão de décadas, né? Nossa! Aí as aldeias foram abandonadas. E a floresta, a floresta amazônica cresce rápido, né? Cobriu tudo. Quando os naturalistas europeus chegaram, séculos depois, eles viram aquela mata aparentemente intocada e simplesmente não acreditaram nos relatos antigos. Acharam que era exagero. Faz sentido. E essa ideia do vazio até alimentou um monte de lenda, né? Eldorado, a cidade Z do Valset. Exato. Só que a realidade que a gente está descobrindo agora, com a ciência, é mais fascinante que qualquer lenda. E como é que a gente está conseguindo ver isso hoje? Porque a Amazônia é gigantesca, né? Deve ser difícil achar vestígios. É muito difícil. A extensão, o clima úmido, que destrói muita coisa, a mata fechada, sempre foi um desafio enorme para a arqueologia. Mas a tecnologia ajudou muito. O LIDAR, por exemplo, é uma tecnologia laser que consegue mapear o relevo do solo por baixo das árvores. Tipo um raio-x da floresta? Isso, perfeito. É como se a gente removesse as árvores digitalmente e visse o que tem embaixo. Uau! E o que esse raio-x está mostrando? Que tipo de coisa está aparecendo? Coisas incríveis de verdade. No Acre, em Rondônia, os geoglifos. Já ouviu falar? Desenhos geométricos imensos feitos na Terra, alguns com milhares de anos. Já vi fotos, impressionante. Na Bolívia, acharam centros urbanos da cultura Casarabe, com plataformas de terra enormes, tipo praças elevadas. No Equador, no Vale do Upano, descobriram cidades conectadas por estradas retinhas, com praças, áreas de cultivo em terraços, uma organização bem complexa. E Marajó? Sempre falam de Marajó, né? Sim, na ilha de Marajó tem os famosos tesos, que são aterros artificiais enormes onde eles moravam, faziam cerimônias e, junto com isso, uma cerâmica super elaborada, sabe? E sistemas de manejo de água. Canais, barragens, até lagos artificiais para criar peixe. Engenharia mesmo. Lagos para criar peixe. E no Alto Xingu também, aldeias circulares, super planejadas, com casas comunais em volta de uma praça central. E essas aldeias eram ligadas por estradas, formando redes. Alguns arqueólogos chamam de cidades-jardim. Cuicugu, por exemplo, talvez tivesse 50 mil pessoas. Tinha fortificação, pomar, manejo de peixe. 50 mil pessoas. E eram cidades feitas de terra, né? Não de pedra como em outros lugares. Exato. A matéria-prima era a terra, a madeira, mas isso não quer dizer que era menos complexo, muito pelo contrário. E olha que interessante. A análise de esqueletos mostra que eles tinham uma alimentação ótima, super variada, boa saúde, dentes bons, às vezes melhor que os europeus da mesma época, viu? Que contraste, né? Mas você falou da ideia mais radical, da floresta como construção humana. Explica isso melhor. Então, tem duas coisas principais aí. A primeira é a terra preta de índio.
É um tipo de solo super fértil, muito escuro, que a gente encontra exatamente onde existiam aldeias antigas. E tudo indica que foi criada de propósito ao longo de séculos. Eles iam acumulando restos de comida, caco de cerâmica, osso, carvão, como se fosse uma compostagem gigante e contínua. Uma compostagem ancestral, que demais! E a outra coisa é a domesticação de plantas. A gente sabe hoje que umas 80 espécies foram manejadas, selecionadas, modificadas por eles. Mandioca, cacau, pupunha, guaraná, castanha do Pará, açaí, a lista é enorme. Nossas comidas básicas, né? Muitas delas. E isso levou a um fenômeno que a gente chama de hiperdominância. Pensa assim, a Amazônia tem umas 16 mil espécies de árvores, mas só umas 227 espécies formam metade de todas as árvores da floresta. Metade, só 200 e poucas. Metade. E o mais impressionante, muitas dessas espécies superdominantes são justamente aquelas que eram úteis para os indígenas, que eles manejavam, e elas são mais comuns perto dos sítios arqueológicos. Quer dizer, a floresta não era só um lugar para coletar, era um tipo de pomar gigante, uma agrofloresta criada e manejada por eles. Então, aquela imagem da Amazônia como natureza selvagem, intocada, cai por terra completamente. A floresta, na verdade, é um monumento vivo, um legado desses povos. Tem uma frase que resume bem, né? Os egípcios fizeram as pirâmides, os chineses a muralha e os povos da Amazônia criaram a maior floresta tropical do mundo. É exatamente essa a ideia. Reescreve totalmente o começo da história do Brasil. Não é 1500, são milênios antes, com civilizações que não só viveram aqui, mas moldaram a paisagem de forma profunda. A visão antiga, eurocêntrica, está ficando para trás. A ciência está mostrando uma realidade muito mais rica. E, claro, o conhecimento indígena que sobreviveu também nos ensina muito. Fica a pergunta, então. Se a história da Amazônia está sendo reescrita dessa forma tão radical, né? Revelando essas sociedades, essa paisagem cultural onde a gente só via mato, quantas outras histórias de outras partes do Brasil pré-colonial ainda estão lá, esperando para a gente descobrir e entender de verdade o que existia aqui antes dos europeus?